Olá, somos a Martinho e Alves Advogados. Seja bem-vindo a mais um vídeo sobre a reforma trabalhista. Você sabia que agora até testemunha na Justiça do Trabalho ela pode responder por perdas e danos? Doutora, o que está previsto na reforma? Então, Martinho, em relação à litigância de má-fé, quem responde, quem não responde, essa história de a testemunha poder responder por perdas e danos, né? É uma novidade realmente na lei, porque antes da reforma, a testemunha ela respondia por crime. Ela não podia mentir na audiência, né? Inclusive sempre havia aquela brincadeira, né? Só a testemunha não pode mentir. Então, a parte pode, o reclamante pode, a reclamada pode, todo mundo pode mentir, menos a testemunha. Então, o que acontece hoje com a reforma, né? Ela tem uma responsabilidade maior, porque não só ela pode responder pelo crime de alterar a verdade dos fatos, de mentir, como ela também pode responder por perdas e danos. Mas só ela? Não, as partes também, né? Qualquer pessoa que faça de alguma forma algo no processo que prejudique as partes pode sofrer uma responsabilização, pode ser condenado, pode ter uma aplicação, na verdade, pelo próprio juiz da pena de litigância de má-fé. Por exemplo, se uma das partes entra com recurso meramente protelatório, isso pode ser alvo de litigância de má-fé. Mas isso já não existia? Na verdade, existia com a aplicação emprestada do Código Civil. Hoje está ali previsto na legislação, na lei trabalhista, na CLT, só que mesmo o que já havia previsão na CLT foi ampliado. E a aplicação é uma multa? É uma multa, exatamente. Essa multa ela não pode ser inferior a 1% do valor da causa e nem superior a 10% do valor da causa. E a execução ela pode ocorrer no próprio processo. E se a parte não tiver dinheiro para pagar? Então, aí o que acontece? Tem sempre aquela questão da justiça gratuita, né? O que pode, o que não pode, como que pode ser feito essa cobrança. Mas aqui, em relação ao litigante de má-fé, vai existir ainda muita discussão, mas a questão é que se a parte, por exemplo, a testemunha ela não é parte ali. Então, se ela agiu de alguma forma que venha a prejudicar o processo, vai ser em separado, vai ser em paralelo, ela vai ser cobrada de qualquer forma. Quanto ao reclamante, que ele é beneficiário da justiça gratuita, ele pode, inclusive, ele ser responsabilizado sim. Se vai haver a cobrança ou não, é uma questão que o juiz vai apurar. O que os juristas têm entendido que na litigância de má-fé, ele vai ser sim responsável, porque não é uma coisa que eu neguei um acesso à justiça para ele. Então ele não pode pagar uma custa processual, eu estou negando o acesso à justiça. Porque para que serve a gratuidade da justiça? Justamente para dar acesso ao reclamante. Agora, se ele acessou a justiça e fez alguma coisa em prejuízo das partes, ele deve responder por isso, ele deve ter essa penalidade. Então, doutora, sobre esse tema, eu vou fazer uma pergunta. E se o empregado, o reclamante, ele agir de má-fé, mas ele ganhou a ação, ele pode ser multado e a multa descontado da parte que ele ganhou? O que se diz aqui, tudo está muito novinho, tudo a gente vai ver como é essa aplicabilidade. Mas o que acontece nessa questão? Muito provavelmente não vai se chegar até a sentença para ter essa aplicabilidade da litigância de má-fé. Quando que pode acontecer isso? Em qualquer momento do processo, mas ele pode, numa audiência, ele alterar a verdade dos fatos, ele induzir uma testemunha a dar um depoimento incorreto, por exemplo, ele pode manipular alguma situação, enfim, N situações que podem ocorrer e pode ser essa aplicabilidade da litigância de má-fé. O que diz a legislação? Que essa execução, essa aplicabilidade, ela vai ocorrer nos próprios autos e ela não fala que vai haver uma espécie de compensação na sentença do valor que ele tem para receber. Então, na verdade, é uma cobrança que vai ocorrer no mesmo processo, mas que ela ocorre em separado. Como que vai ser essa aplicabilidade no dia a dia? Como o juiz ele tem uma caixinha que ele pode fazer as aplicações, eventualmente, se o momento do processo
couber essa situação de compensação, tudo bem, mas o que hoje a gente vislumbra é que ela é uma cobrança separada. Mas o que é muito importante dizer é que ela vale para todas as partes envolvidas no processo. Então ela vai valer para o reclamante, ela vai valer para a empresa, ela vai valer para a testemunha, ela vai valer para qualquer terceiro envolvido, inclusive para o perito. Se de alguma forma o perito prejudicar o andamento do processo, não entregar dentro dos prazos, colocar alguma situação que beneficia as partes que depois venha a ser constatado que foi alguma manobra, alguma simulação, enfim, estou dando algum exemplo aqui de forma genérica, mas só para dizer que qualquer parte envolvida no processo pode ser responsabilizada por perdas e danos. E inclusive existe o artigo da CLT que ele elenca um rolzinho, né, de várias situações, entre eles o recurso meramente protelatório, o reclamante deduzir algum pedido manifestamente ilegal, né? Então, de repente, ele atribui algum pedido que não existia a possibilidade de ser verdade ou não. Se o juiz constatar ou se a outra parte conseguir comprovar isso, ele vai ser responsabilizado. Então, tem várias questões aí nesse sentido e muito importante dizer, né, que todas as partes envolvidas podem sofrer essas perdas e danos. O que a reforma, o que a legislação traz para isso? Ela precisa dar uma celeridade ao processo, mas uma seriedade ao processo, né? Na Justiça do Trabalho existia muito a questão do reclamante ele poder deduzir qualquer pedido sem ter nenhuma responsabilização. Então, além dessa questão da litigância de má-fé, existem outras questões, outras alterações que falaremos em outros vídeos, mas a litigância de má-fé é bem importante para o reclamante, para a testemunha e para todos os envolvidos. Muito obrigado, doutora. Este é um assunto polêmico e um assunto muito abrangente, porém foi muito bem explicado, muito bem explanado. E você, ficou com alguma dúvida sobre esse tema ou sobre algum tema da reforma trabalhista? Deixe aqui seus comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curte, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo!